parrudinhas, bem-vindas ao Prontas para Parir. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem medo de anestesia? Pensou cesárea? Te dói aí esse sentimento de, ai meu Deus, vem uma anestesia por aí? Tem mais medo da anestesia ou tem mais medo da cirurgia em si? O episódio de hoje é para você que quer saber tudo sobre anestesia, porque nós estamos aqui com um especialista renomado, o Dr. Felipe, que ele vai explicar tudinho para gente aqui sobre anestesia. Então fica com a gente. Eu já te agradeço, doutor Felipe. Muito obrigada por ter vindo. Vamos conversar bastante sobre isso? Sim, prazer estar aqui. Meu nome é Felipe Camini, eu sou anestesista. Eu me formei como médico na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vim aqui para Fortaleza. Já estou morando aqui há 6 anos e fiz residência aqui no Hospital Geral de Fortaleza. Que maravilha! E durante o processo aí, da sua expertise vamos focar aqui eu sei que você faz anestesia de Sim, tudo, né? Vamos focar aí nas cesáreas. vamos. Na verdade, nas cesáreas e também nos partos vaginal, que também tem, né? Dá pra gente fazer Tem, alguma coisa, tem não para dá? tudo, Tem isso. para tudo, né? Eh, Tem algum medo específico delas, assim? Por que é que tem esse medo da anestesia? Eu acho que é muito por o que as outras pessoas falam para essa pessoa. Sempre tem algum parente, algum conhecido que bota medo mesmo. Fala, não, no meu parto, a raca, a agulhada nas costas, tá doendo até hoje nas costas. No momento, né, quando eu fui ter meu filho, doeu muito, a anestesia. Eu acho que é mais por mito e crença popular mesmo. É aquele mito que eu escuto: "Vou ficar sem as pernas, se eu me mexer, pode dar ruim". Sim. Existe isso? Se a pessoa se mexer no momento da anestesia, pode dar algum problema? Muito raro, né? A anestesia em si, ela tem alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos que a gente sempre esclarece para paciente antes, mas é muito raro, é exceção da exceção. O que a gente sempre pede é que a paciente, quando a gente for fazer a anestesia, né, que é a RAC, que ela entra no neuroeixo do paciente, que ela tente ficar o mais parada possível, que aí a gente consegue fazer uma punção única, é bem menos desconfortável, E entendeu? só para não ficar furando várias vezes, esse É, esse esse de não isso. ficar se mexendo? É, Ah, basicamente por causa disso. E porque se a paciente não tiver minimamente relaxada e no posicionamento certo, é muito mais difícil. achar Isso. o ponto certo, é É isso? porque a gente faz entre os espaços das vértebras. Aí quando a paciente relaxa, ela abre esses espaços, a gente consegue entrar com a agulha no local exato, sabe? O tamanho da agulha assusta, doutor? O que eu sempre digo para os pacientes é que dói menos que o furinho que fazem no acesso delas. A gente já tem agulhas cada vez mais finas e a gente sempre tenta trabalhar com a mais fina possível. Mas, ela não vai a toda, né? Não, Não. depende da paciente, né? Geralmente a gente tem um cálculo de distância, mas geralmente não precisa entrar toda a agulha. E aí, sempre fica alguém ali segurando na posição, eu Isso. percebo que tem isso, né, ela se posiciona, Uhum. e aí fica alguém por que que fica alguém assim, É, sempre é justamente para talvez tentar evitar que se mexa? sim, o posicionamento é 90% desse procedimento. A gente precisa que a paciente esteja confortável, ela vai estar com a barriga grande, né? Eu sei que é difícil ficar sentada nessa posição. Aí é importante ter alguém experiente para posicionar também. Que aí ela relaxa os ombros, abre os espaços das costas. Aí quando ela abaixa a cabeça também facilita um pouco. E a gente consegue fazer Ah, mais rápido, mais preciso, entendeu? então a pessoa que está ali na frente com ela também entende de como a pessoa Entende? deve ficar. Geralmente é um cirurgião, é o obstetra, né, que vai operar, ou uma enfermeira ou técnica que já está acostumado com esse tipo de anestesia. Entendi, por isso que não pode ser uma acompanhante. Uhum. A gente pede para o acompanhante ficar do lado dela, segurando a mão dela para dar o suporte emocional. Mas quem for posicionar mesmo tem que saber o porquê que tá fazendo isso. Ah, então vocês permitem que o pai entre, que o acompanhante entre nesse momento, porque às vezes não é Sim. permitido. Hoje em dia, para nossa equipe, a gente sempre permite, porque além de ser lei, né, você poder ter sempre um acompanhante junto com a gestante nesse momento, a gente entende que para ela ficar mais segura, é um ambiente que ela nunca entrou, muitas vezes ela nunca entrou na vida no centro cirúrgico, Sim. aí ela está acompanhada, ajuda a relaxar
tudo flui mais rápido também, É né? verdade. Eu percebo, doutor, que quando ou o acompanhante, que seja o marido, ou alguém que ela decidiu que é o acompanhante, Sim. está dentro lá, parece que flui melhor. Eu tenho essa sensação. É, porque ela olha pro lado, vê um monte de gente desconhecida, um centro cirúrgico todo branco. Aí, não, nem todos têm aquela salinha que a gente foi, né? Que tem umas pinturas na parede. Geralmente tem cirurgia todo branco, todo mundo já paramentado, com luva e máscara. É, Assusta, aí você olha assusta. assim, nossa, o que que vão fazer É comigo, né? verdade. E aí eu percebo também que tem aquele momento que dentro do lado, o circuito lá do centro cirúrgico, o primeiro contato com a gestante é o senhor, Sim, é o anestesista. É aquele que vai primeiro aplicar anestesia, vai deitar e fica monitorando, né? Ali, sim. monitorando o que exatamente? O básico que a gente sempre precisa é a oximetria de pulso, para a gente ver o nível de saturação que está com a gestante. A gente vê a pressão não invasiva, que é aquele manguito que fica enchendo de tempo em tempo, e o cardioscópio também, para a gente ver o ritmo do coração, se está tudo ok. Isso é o básico de todas as cirurgias, precisa ter isso, entendeu? E aquele soro que fica caindo é o quê? Aí, o soro, a gente sempre pega um acesso, geralmente calibroso, para a gestante, para alguma intercorrência que for fazer. Se venha a ter, entendeu? Aí a gente aproveita e faz antibiótico, faz antiemético, para o paciente não ficar vomitando. Aí a gente já começa a fazer analgésico também por essa veia. Aí, se precisar, se tiver alguma intercorrência, pode correr sangue, pode correr outras medicações por Ah, ela também, entendi. entendeu? Aí já deixa tudo Sim. preparado para se acontecer alguma coisa Porque já. a gente precisa ter um acesso bom, entendeu? Para caso aconteça alguma coisa, você já está preparado. A gente não gosta de ser pego de surpresa. Sim, Anestesista é isso, não gosta de ser pego de surpresa. e nem deve, Nem né? deve. Porque tá ali, né? E ali eu percebo também que vocês funcionam ajudando também a equipe de parto no momento que vai nascer. Ah, aí eu percebo que geralmente é o anestesista que solta ali o paninho Sim, para poder ver o neném, e ali já é um momento bacana, sim. legal. Como é para ti esse É. momento? A anestesia para obstetrícia é totalmente diferente de todas as outras anestesias, né? Porque geralmente não, as pacientes ficam acordadas, elas tomam essa anestesia das costas, mas elas não ficam sedadas. É má prática você sedar uma gestante no momento mais importante da vida dela, né? Aí elas estão acordadas, aí é um momento totalmente diferente, é uma anestesia diferente, que tem um acompanhante, geralmente tem um fotógrafo, tem agora na nossa salinha tem aquela salinha que os familiares acompanham também. Aí você tem que estar preparado para isso, entendeu? Que alguns anestesistas não estão preparados para ter muita gente em sala, tem mais gente que o normal em sala, entendeu? Hoje é, né? Hoje, assim, Sim, tem a tá mudando, possibilidade né, de a outras cultura. pessoas assistirem, e geralmente assim, não, não deixa entrar, ou então o pai Sim. fica lá fora, no momento da A anestesia. gente sempre pergunta, né? Que tem alguns pais que realmente não querem ver nada. Eles só falam, ó, pode ir lá, eu confio em vocês. Eles vão assim, né? É, quando tiver tudo pronto, vocês só me chamam. Quando tiver com aquele campo na minha frente, também vocês me chamam. E tem uns que ficam só sentados, né, doutor? Assim, e fica assim, já vai nascer? Aí fica Ixi, olhando assim, né? Só tira o paninho até aqui, né? Eles sim. têm um receio. E eu também sei que é o anestesista que socorre quando o pai desmaia, Ixi, tem história, viu? Tem muitas histórias. não é? Por que será que os pais desmaiam? É porque realmente é uma emoção muito grande. Tem gente que não está acostumada a ver sangue. Tem o cheiro do corte da cesárea, que é um cheiro bem específico também, que não é todo mundo que gosta. Aí já vem com toda aquela carga emocional, às vezes não está preparado para uma cesárea, foi um parto vaginal que teve que ir para cesárea, ou mesmo numa cesárea planejada, não está acostumado com aquele ambiente, que eu concordo que é um ambiente totalmente diferente, para quem não é da área, né? Aí vê sangue, vê gente assim, você acha que está sendo abduzido para outro mundo, sabe? Então, é verdade mesmo. Assim, eu já vi, já presenciei, já fotografei alguns pais caindo, que eu já digo logo na hora, eu falo, olha, se eu ver caindo, eu vou fotografar. Aí, porque assim, a pessoa tá lá, isso te prejudica em algum momento, te Não, atrapalha? geralmente eu sempre converso com eles, eu vejo se eles estão bem ou não. E a gente sempre deixa eles sentados. A maioria, tem alguns que chegam, não, deixa aqui tá bom, eu vou ficar aqui em pé, vigiando tudo. Eu falei, não, senta, que a gente tem experiência, a gente já viu muita gente caindo aqui. Aí eles ficam sentados, mas se porventura eles passam mal,
quando a gente vê que a gestante está tudo bem, a gente socorre o pai também. Ou a gente chama ajuda de outras pessoas para ajudar a Para socorrer. ajudar, para poder tirar, né? Para poder dar sequência ali no, Sim, no parto. Mas também tem muitos que são firmes, ficam, vão lá para não, frente, muitos, né? muitos mesmo. Querem olhar, querem ver o que está Muitos acontecendo. mesmo. Ou seja, tem para todos os gostos, né? Tem. Tem para todos os gostos. Agora, eu tenho uma dúvida em relação ao tipo de anestesia. Tem umas que você sente mexer, é isso? Eu não sei se é a hack É, para ou é. cesarianas, 99% das vezes a gente vai fazer bloqueio de neuroeixo, que é a hack anestesia. O bloqueio de neuroeixo pode ser tanto a hack quanto a peridural. Que a peridural é quando a gente faz para analgesia de parto, geralmente. Que é quando é Ah, aquela então parto a vaginal. peridural é para analgesia Isso. e a hack é para cesárea. Durante o trabalho de parto vaginal, a gente pode fazer tanto a peridural quanto a hack anestesia, dependendo do estágio que está o parto. Quando geralmente é um estágio mais latente, bem no começo, a gente faz a peridural e passa aquele catetezinho, que é aquele fiozinho que vem, Sim, fica aqui na sim. mãe. Se precisar repicar mais anestesia, a gente repica por esse catéter. Aí, quando já está um pouquinho mais avançado, geralmente eu faço, né, a peridural e faço a hack anestesia junto. Que qual a diferença delas? Que a hack anestesia, o efeito dela é muito mais rápido. Ela tende a durar um pouco menos e a gente só faz uma vez. Aí, mas ela dá uma aliviada mais rápida, naquela hora que realmente a gestante está Isso está gritando falando muito. na analgesia, né? Isso, na analgesia de parto. E na cesárea? Aí na cesárea, se precisar ir para cesárea de urgência, assim, por exemplo, a gente pode fazer por esse catéter que está com a gestante, ou a gente tira o catéter e faz só com a hack anestesia. Tá. Aí, mas no parto vaginal também pode fazer a hack quando o bebê já está prestes a sair. A gente pode fazer a hack, elas conseguem tirar ou o bebê nascer Nascer. mesmo. Tá, mas assim, é, algumas coisas que eu escuto no momento lá da sala dentro do centro cirúrgico pode ser, você vai sentir mexer, mas não vai sentir doer. Isso, é porque o bloqueio que a gente tem é mais sensitivo, que a gente diz, né? Você consegue aliviar as fibras que tiram a dor, mas às vezes a fibra que vê a propriocepção, que às vezes de você sentir mexer, sente meio puxar, você não sente. Você sente isso, mas não sente dor, Não entendeu? sente a dor disso, Isso. né? É parecido, eu explico muito que é parecido com a anestesia do dente. Você faz aquela anestesia, você sabe que tem alguém mexendo ali, você sente o movimento, mas você não sente dor. É bem parecido com isso. É bem parecido. É. E elas reclamam depois do pós? Geralmente, assim que eu tiro a dor, elas agradecem bastante, obviamente. Aí o pós a gente sempre acompanha também para ver se ficou alguma dor, se a paciente não teve aquela cefaleia pós-hack, depois da hack é um dos efeitos adversos que pode ter, né? Você fica com a cefaleia devido à punção. E a cefaleia dura bastante? Geralmente de 5 a 7 dias é o período normal que a gente fala que pode durar. Começa geralmente 1 a 2 dias depois que fez a hack anestesia e pode durar de 5 a 7 dias. É. É. Aí 90% das vezes é autolimitado, a gente faz as orientações básicas de hidratação, a gente passa de pirona, anti-inflamatórios, esse remédio para dor mais comum, repouso e bastante hidratação, uma semana passa. Tá. Vamos para um mito ou verdade? Vamos. Ixi, aí tem bastante. Ai, tem bastante, é. Mito ou verdade? Depois da anestesia, posso comer? Aí a gente sempre também orienta. Ó, 4 horas depois do seu bloqueio, você já pode começar a tomar água, só líquido. Aí de 6 a 8 horas você pode voltar a comer uma comida leve. Não é para você comer muito, Por porque senão que não que tem não, jogo. por que que não pode comer logo depois da anestesia? É porque a gente sempre observa se o reflexo do vômito já vai estar de volta, o reflexo da digestão. Para paciente, para a segurança da paciente não ter aqueles vômitos que geralmente pode ter, a gente dá esse prazo, entendeu? A gente está encurtando cada vez mais esse prazo, que a gente viu que deixar muitas horas de jejum e muitas horas sem beber água também é péssimo para o paciente. Desfechos mesmo, clínicos, sabe? Então, encurtando cada vez mais esses tempos. Aí, de orientação, como a gente não quer entrar muito em conflito com o hospital também, que tem os protocolos, a gente orienta dessa forma.
Mito ou verdade? Não levante a sua cabeça, fique reta, porque você vai se encher de gases. Esse também é um grande mito. Além de, É ó, mesmo? não pode ficar falando durante cesárea, é mito. É sério? É, Elas podem falar? pode, a gente fica conversando, distrai um pouco a cabeça, acalma, quando tá muito nervoso, né? Gente, pois tá aí. É porque Não, é aí das a pessoa, antigas, assim, né? aí as mães ficam, "Ó, não pode falar, não pode falar, vai se encher de Não, isso gases." é mito. E também E, levantar a cabeça depois da cesárea, a gente geralmente deixava a mãe totalmente deitada, né? A gente já tá começando a levantar uns 15, 30 graus depois da cesárea ai, que também. bom, que deixa um pouquinho mais Não, confortável. totalmente. É muito desconfortável ficar a 0 graus, assim, com a cabeça totalmente abaixada, né? Nossa, que É esclarecimento! mito. É Por mito. isso que tem que se informar mesmo. Mito ou verdade? Analgesia alonga o trabalho de parto. É mito. A gente tem vários estudos que saíram, né, dos benefícios da analgesia, que além de não aumentar a taxa de cesárea, que também é um mito muito comum, achar que quando prolonga muito, a analgesia vai prolongar o parto e você vai acabar indo para cesárea. É outro mito. Aí ela diminui o parto instrumentalizado que a gente fala, que é tanto com vácuo extrator como com fórceps. Ela não aumenta os desfechos negativos neonatais e ela não aumenta o trabalho de parto total. Não alonga, Não né? alonga, já foi. As horas, por exemplo. Era para eu parir em 12 horas e eu acabei parindo em, Não, é em mito. mais tempo porque Eles porque eu fizeram, fiz a analgesia. eles fizeram estudos, eles viram que não alonga a primeira fase do parto, que é a fase de dilatação, né, que a gente diz, do colo. Aí eles falam que aumenta discretamente a segunda fase, que é a do nascimento, mas o parto, o tempo total do parto não é alongado. Cara, Não é alongado. viu, meninas? É Vamos pedir mito. analgesia de parto. E é um direito delas, né? É um Analgesia. direito de toda pessoa não sentir dor, né? Aí a mãe é sobre livre demanda da paciente relacionar, se tiver o serviço disponível, obviamente, ela pode Ela acionar, pode né? acionar. Mito ou verdade? Só posso 2 PICs. 2 PIC de anestesia por Não, período, a cada 1 hora. isso é um mito. A gente faz o repique das doses. Foi visto que quanto menor a dose do anestésico que tira essa dor, e com um volume adequado, a gente consegue fazer boas doses para deixar a paciente com analgesia e sem perder o movimento das pernas, que é muito importante, né? Para ela continuar o trabalho de parto, fazendo os exercícios, mas sem dor. Tá. Então, assim, trabalho de parto vaginal agora. Vamos para o Uhum, vaginal. A gente vai. falou bastante da cesárea e misturamos aqui um pouquinho, mas tá Sim, tudo bem, deu para porque entender, né? deu para a gente entender tranquilamente. Mas no momento do trabalho de parto, qual é o indicado para entrar com a analgesia e qual é o indicado por repique? Ó, quando a gente é acionado, geralmente é a equipe obstétrica, junto com a paciente, elas decidem, entendeu? Quando chegou no momento adequado, que a paciente não está mais progredindo e que ela está com muita dor e talvez não esteja progredindo por causa disso, ou às vezes ela precisa dessa analgesia para conseguir descansar, aquele passo para trás para continuar o parto. Aí geralmente já é decidido entre elas, aí a gente é acionado. E não é o anestesista em si que geralmente toma essa conduta de acionamento ou não. Mas Entendi. sempre que a mãe, por livre e espontânea vontade, ter essa demanda, a gente vai. E quantos repiques é possível? Pode dar, sim, no trabalho de Não parto. tem um número X de repiques que você pode dar. A gente fala que a gente faz o repique até a mãe deixar de sentir dor. A gente vai observando e sempre que a gente faz a anestesia, a gente deixa a paciente monitorizada também, pelo menos na primeira hora, para ver se não baixou muita pressão, se ela não teve nenhum efeito mais grave assim com a anestesia, entendeu? Certo. Eu tô lembrando aqui de um que eu fiz, que eu estava presente Uhum. e teve 2 repiques. E no último, ela teve o repique e ela pariu sem sentir. Ela pariu, nem nasceu e ela não estava sentindo a dor. Sim, é o que a gente objetiva. Esse é o objetivo. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, por Essa que é que a não faz mágica. isso com todo mundo? Seria bom para todo mundo, né? E eu digo também que depende muito da expectativa que a gestante está tendo, entendeu?
você não vai ter aquele alívio, você ficar zerado como se nada tivesse acontecendo. Você tem É, controle do seu você corpo, vai né? saber que a contração tá vindo, você vai saber que pode ter um pouquinho de desconforto, mas você vai continuar fazendo os exercícios para você parar isso, tá em trabalho de fato, entendeu? Depende muito de você conversar e explicar essas expectativas também. É porque quando dá analgesia, elas relaxam mais, Sim. aí elas querem dormir. Dá sono? É porque dá aquele relaxamento, né? Muitos desses pacientes já estão horas e horas sentindo dor, a maioria de madrugada, né? Os partos aí já não dormiu, já vai engatando uma coisa na outra, quando dá aquela aliviada, a gente costuma deixar descansar um pouquinho, a gente combina com ela uns 30 minutos, uma hora, já já a gente volta pro trabalho de parto, né? Dura quanto tempo, assim, o período de alívio, quando faz Aí a varia primeira muito dose? de gestante para gestante, mas eu costumo fazer. A gente deixa ela monitorizada, elas fazem a cardiotocografia, né, para ver que o bebê tá tudo bem também. Aí, depois de uns 30 minutos, a gente vai lá, e aí, como que tá? A gente vai avaliando, para ver se vai precisar de outro repique agora ou se deixar ela descansando um pouquinho mais. E essa analgesia, ela vai até o bebê, vai até o feto, vai, Não, como é, não? ela é feita no espaço peridural, aí é só para aliviar as fibras que levam a parte da barriga lá para perna, entendeu? Certo. E tem anestesia também para tudo, né? Depois até quando tem laceração, né? Sim. Coloca nessa anestesia, mas aí não é mais feito por ti, aí é o Não, obstetra. a gente pode fazer o repique pelo cateter também, para elas conseguirem dar ponto. Ah, E é se mesmo assim ela tiver aquele incômodo, pode fazer anestesia local mesmo. local. Gente, É um mundo, é um mundo. anestesia é muito É bom, muito bom. é Todo muito mundo bom. devia se informar mais e solicitar mais também, né? Eu acho. Porque assim, se não vai atrapalhar, não vai prolongar, vai te aliviar as dores, vai te dar um alívio para que Sim, você possa voltar ao trabalho de parto de uma maneira um pouco melhor, né? sim, E, e vai fazer você parir assim de uma maneira um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Porque esse parto que eu vi, eu fiquei sim. não tá sentindo Se dor, fosse não. assim, né? Se É, fosse sempre assim, assim, ai, seria maravilhoso, né? Mas cada corpo responde de uma forma diferente. cada corpo responde de uma forma diferente. Não tem como a gente, não é receita. Não tem como dizer assim, olha, você vai receber analgesia e você não vai sentir dor. Não, o objetivo de não sentir dor, a gente tenta promover para todo mundo. Mas a expectativa da paciente, como que ela vai lidar com isso, aí é individual, entendeu? Ai, que maravilha. A gente, todo mundo podia faria assim, né? De uma Sim, maneira a mais, gente tem mais... altos relatos, altas coisas que a gente conseguiu ter muitos bons resultados, né? É, eu tive uma cliente que eu tava, que ela fez ela fez três, né? Foi três repiques. Uhum. Aí ela dizia assim, não, só mais uma que eu vou conseguir. Agora eu prometo que você me der só mais uma. Pois é, não tem esse limite de repique, entendeu? Isso é importante também informar para todos, que a gente calcula uma dose de anestésico, a gente vê se não vai ser prejudicial nem para a mãe nem para o feto, e a gente pode fazer. O objetivo é tirar a dor da paciente, entendeu? Depois elas te agradecem muito, Não né? agradece. Sorrindo, né? Ai, obrigada, doutor. De- Volta aqui mais vezes. Depois que a gente dá aquele primeiro alívio, geralmente elas já agradecem bastante, que o alívio é para ser imediato. A gente, só com a peridural a gente espera entre 10 20 minutos, e com a hack é para ser instantâneo. Ah, é? Então a hack tem um efeito Mais mais rápido. rápido, Por isso que geralmente quando me chamam eu já faço esse duplo bloqueio que a gente fala. que A é gente para faz a poder. hack e faz a peridural com cateter já. Já passou por alguma experiência que a gestante não queria na hora da cesárea? Já teve alguma coisa assim? Já que elas ficaram com muito medo, aí elas pedem um tempo, a gente conversa, tem que esperar, ter paciência, conversar, fala, vamos que vai dar certo, já estamos aqui, já deu certo, entendeu? Já estamos aqui dentro da sala, vai dar certo. Tem alguma coisa de tipo, a coluna fica dura, eles tensionam muito, aí é mais difícil Sim. a agulha. É uma arte, né? Tem que saber que a paciente também nunca, muitas vezes nunca passou por aquilo, não sabe o porquê e como se posicionar. É a gente que tem que explicar exatamente o porquê e o que a gente está fazendo, né? Um pouquinho de psicologia? Muita psicologia.
Às vezes a gente fala que é muito mais papo terapia do que você querer fazer qualquer outra intervenção, entendeu? Porque, na verdade, o humano precisa disso, né? Do acolhimento, Sim, principalmente naquela hora. Eu acho uma hora muito delicada. é uma É, das mais delicadas. porque assim, entra ali, mesmo que seja, mesmo que ela tá ali morrendo de dor, quando o anestesista chega Sim. para fazer analgesia, olha assim, né? E tem alguns hospitais que faz analgesia dentro do centro cirúrgico, que eu acho que é mais É, que isso? é meio protocolar para tentar diminuir o risco de infecções Infecções. e de intercorrências também, né? Porque uma coisa é você estar dentro de um quarto, que mesmo, apesar de a gente ter todo o suporte básico lá, é diferente de você estar dentro de um centro cirúrgico, né? Ah, então por isso que às vezes alguns hospitais Sim. fazem É como um analgesia. protocolo mesmo para tentar diminuir o risco, né? É. Só, mas assim, eu percebo que é só na hora de colocar O o catéter. catéter, aí É, depois elas vão e o repique é dentro do quarto. isso. É porque como o catéter a gente faz de forma estéreo, né? E vai dentro do neuroeixo da paciente, é um sítio muito delicado para a gente ter qualquer risco de infecção. Mas se a gente fizer uma boa asepsia, toda a técnica correta, dá certo também. Que maravilha. Então, é fundamental, mesmo no parto vaginal, a pessoa vai optar pelo parto vaginal, Uhum, que ela tenha na equipe também o anestesista sim. para, no momento que precisar. A nossa equipe, né, da Bloom, desde a primeira consulta, tanto a Gabi quanto a Bia, elas explicam para os pacientes quem são os agentes da equipe, né? O que que a enfermeira vai fazer, o que que elas, como obstetra, vão fazer e o que que o anestesista pode fazer também por elas, durante qualquer fase da gestação que elas precisarem. Porque é importante, gente. Para Isso elas terem a informação desde o início, para na hora mesmo que precisarem, já sabem o que podem esperar, entendeu? Isso faz toda a diferença. Gente, ai, anestesia é um mundo, né? Às vezes é engraçado, porque se na minha época eu tivesse, talvez, ido atrás, Se talvez se informado, né? informar, talvez eu teria pensado em alguma coisa, né? Assim, Uhum, diferente. Por isso que hoje muita gente, com informação precisa, com equipe boa de profissionais, porque também tem algumas equipes aí que só querem saber mesmo do retorno financeiro, sim, não quer saber muito. de cuidar da paciente, né? Uhum, E aí faz qualquer coisa de qualquer jeito, e a gente sabe que tanto os obstetras como vocês também, os anestesistas, tem que estar disponível ali 24 sim. horas, né? Porque é a hora que chamar, né? Pois é. Por isso que a nossa equipe também ela trabalha com disponibilidade, que é tanto para você não ficar preocupado com os horários e quanto tempo que vai durar, e por parte dar certo mesmo, entendeu? Você não pode fazer nada com pressa, nada com outras coisas marcadas, não. Porque assim que você começa, não tem hora para acabar. Você já tem que ir com isso na cabeça. Coisa boa esse bate-papo, viu, meninas? Vamos desmistificar aí e vamos ficar aqui, assim, atentas, porque existe uma opção e que vocês não podem abrir mão, Sim. né? Uma dica para elas que vão parir. Eu diria que obtenha o máximo de informação possível, se informe tanto sobre o parto vaginal quanto a cesárea, e não só isso, né? Agora, puxando um pouquinho para o meu lado, se informe sobre as anestesias, o que que são riscos, os benefícios que cada método vai ter para você, para na hora que for mesmo você ter o mínimo de surpresa possível. E olha aí os mitos, né? Sim. Que eu não sei por que que eles vêm desde de muito tempo É e que eu continuam. acho que é muito pouco falado também, né? Até pelos próprios profissionais, é muito pouco divulgado para a população em geral. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, vai ser melhor para todos. Que bom, doutor, Né, que não? você topou estar aqui Não, eu que falando agradeço. sobre isso, porque, assim, não é tudo. Eu não escuto isso com muita frequência, Né? sobre anestesia, o que elas podem, Uhum, de um anestesista. Geralmente eu escuto, mas ou é o obstetra falando, ou é alguém da equipe, ou é alguém da área da saúde, sim. mas, assim, vindo de um profissional que está dizendo como funciona, Uhum. é tão mais, assim, preciso, né? Você começa a entender e vai despertar nelas a curiosidade de dizer, não, deixa eu ver aí essa analgesia de parto. Pergunte, tire suas dúvidas e escolha o seu anestesista, que é Exa- assim como você escolhe sua obstetra, você deve escolher seu anestesista também. E dentro de uma sala de parto tem vários profissionais.
né? Sim, E mal se fala no anestesista, mas mas sempre sim. lembra dele na hora da dor. Na hora da dor, todo mundo lembra que a gente tira, mas a gente também tem que começar a tirar. Como a gente tem um papel mais de bastidor, mais de backup em geral. Muitas vezes é um trabalho silencioso, a gente entra lá quietinho, faz o repique, sai, mas faz toda a diferença em todos os trabalhos que eu participei. É isso. Eu amei esse Eu bate-papo. também, viu? Eu espero que as nossas barrigudinhas entendam sobre isso para que tenham um parto, independente da via de parto, que elas tenham o parto, porque o plano é parir, né? Sim, O plano sempre foi parir. Agora vamos parir bem, certo? vamos. Com o mínimo de dor possível ou zero dor, quando for possível também. Porque é possível, já vi. Já, Que eu fiquei assim, já presenciou, doutor, algum já. parto assim? Ah, tem alguns que foram filmados até que a paciente chega em mim e fala, quero parto igual da fulana, que pariu sorrindo, assim. E a expectativa chega lá alta, né? Mas a gente faz o melhor que a gente pode. É isso aí. E vamos continuar contribuindo para que os bebês nasçam e as mães fiquem plenas, felizes, Uhum, num bom parto, certo? com certeza. Doutor, deixa aí as suas redes sociais, É, onde é que elas podem te encontrar. o meu perfil pessoal é @Felipe Acamini e o da clínica é @Bloom Clinic, que elas podem falar diretamente com as obstetras ou se elas quiserem falar, tirar dúvida de anestesia, pode falar comigo também, É isso aí, meninas. certo? Vamos então, segue as nossas redes sociais, continue aqui conosco e um bom parto para vocês.